Então vamos lá, pessoal. Então hoje é o nosso último encontro da célula. Ele é o nosso último encontro, mas eu espero que seja o recomeço da sua vida. Então nós tivemos 7 encontros e foi baseado nesse livro, O Deus Pródigo. Então, para você que tem interesse na leitura, para vocês saberem, é aqui que a gente vem estudando a palavra, né? Algumas coisas e a busca real mais ativa na palavra mesmo, na Bíblia. Então hoje é o nosso último encontro. Então vamos começar fazendo a nossa oração de toda segunda-feira à noite. Uma oração pedindo bênçãos e sabedoria para Deus, né? Então acalma teu coração, respira, né? Você que está chegando aí do trabalho, que às vezes está no trânsito, né? Vamos conduzir as coisas hoje mais tranquilas e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai de amor e graça, nesta hora nos colocamos diante de Ti com corações abertos e sedentos da Tua presença. Sabemos que nada do que fizermos aqui terá valor se o Senhor não estiver conosco. Por isso te convidamos, vem Espírito Santo e toma o teu lugar neste momento. Guia cada palavra, cada reflexão e cada pensamento. Que este não seja apenas mais um estudo, mas um encontro profundo contigo. Toca o mais íntimo de cada coração aqui presente, quebranta o nosso orgulho e nos revela tudo aquilo que ainda não enxergamos. Senhor, que este seja um tempo de libertação, transformação e revelação. Que a tua palavra fale conosco de forma viva e poderosa. E que possamos sair daqui não apenas com mais conhecimento, mas com um coração mais rendido e moldado por ti. Fala conosco, Pai. Nos corrige, nos consola e nos conduz para mais perto do teu amor. Que possamos entender a profundidade da tua graça. E quando precisamos de ti, todos os dias. Nós te entregamos este momento, te damos liberdade para agir e declaramos: venha o teu reino sobre este lugar, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos começar o nosso 7º encontro. Para você que está se chegando hoje, para você que está aí no canal, para você que está no Instagram, no canal nós estamos deixando salvo esses encontros para falar da palavra, para falar de Deus, das crenças. Então, se você está chegando hoje, para você entender, nós vamos falar sobre o último encontro, uma palavra específica, mas assista todos os outros. E que bom que cada um que está aqui acompanhando nesse processo, o coração está sendo tocado, quebrantado. Então compartilhe para a família, compartilhe com os amigos, né? Essas mensagens para a gente transformar de fato esse mundo. Então vamos ao nosso último encontro. Em Lucas 15, versículos de 22 a 24, então a gente vem falando sobre a parábola do filho pródigo. A palavra traz: tragam a melhor roupa, coloquem um anel em seu dedo, vamos fazer uma festa. Então o pai, quando vê que o filho mais novo, após o arrependimento, volta, ele corre em direção ao filho, ele propõe um banquete. E o banquete, pessoal, ele simboliza, na palavra, a salvação. Então, em várias passagens, a Bíblia coloca o banquete como a salvação, uma restauração da comunhão com Deus, a celebração da graça, a cura do exílio, né? Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 9,
A palavra diz: bem-aventurados os convidados para o banquete das bodas do Cordeiro. Então vamos refletir no banquete. Quando você se senta a um banquete, a uma festa, a um evento familiar, quais são as sensações que você tem? Não existe uma experiência no banquete? Então a gente se alimenta, nós temos a sensação do alimento, o gosto do alimento, o cheiro do alimento, do ambiente, o próprio cheiro do ambiente, o som do ambiente. Isso remete muita experiência. E a palavra quer dizer isso. Então, o filho mais novo que sai à procura da felicidade fora da casa do pai, ele retorna arrependido, ele retorna para a salvação, ele retorna para o banquete. E uma coisa é você ver o banquete, outra coisa é você estar no banquete, tendo as experiências desse banquete. Então não é sobre saber que existe essa festa, que existe o banquete. Então é sobre você entrar, se sentar à mesa e de fato provar do banquete. É você entrar, sentar e provar da salvação. É isso que a palavra vai nos direcionar hoje, sobre a nossa experiência, sobre as nossas sensações com Deus. Então, quando nós falamos de Deus, a gente sabe que Deus existe, e nós falamos muito isso em todos os nossos encontros. Saber de Deus não é o mesmo que provar de Deus. Em Salmos 34, versículo 8, a palavra diz: provem e vejam como o Senhor é bom. De um teólogo chamado Jonathan, que está no livro do Deus Pródigo, né? Então vamos pensar juntos aí. Você pode saber que o mel é doce, estudar sobre o mel, escrever livros sobre o mel, mas enquanto você não coloca uma gota na boca do mel, você não conhece de fato o mel. Assim é com Deus. Nós podemos falar sobre Deus, acreditar que Deus está ali, mas se a gente não prova Deus, a gente não conhece Deus. Então ele nos convida para esse banquete, que é a salvação. E como nós falamos no início, no banquete nós temos as experiências. E Deus quer ter experiência com você. Você precisa ter a experiência, você precisa provar do mel. Você precisa provar de Deus. Então existe uma diferença eterna entre acreditar que Deus é amor e provar da doçura do seu amor. E como eu disse, o evangelho é como um grande rio. Então você pode ficar ali à margem, estudando, olhando a corrente, ou você pode mergulhar e ser levado por ela. Você pode se perguntar: mas como eu posso continuar nessa experiência? Como é que eu posso continuar nesse caminho diário? Como eu posso manter esse contato? Como eu posso estar nesse banquete, provando as experiências com Deus? Então, pessoal, veja que
A festa de Deus, o banquete de Deus, ele não é um evento. Ele de fato é um estado de vida que renova todos os dias. Todos os dias. Então ele exige alguns exercícios nossos, né? Algumas atitudes e práticas. Então, você que está com dificuldades, seja financeira, você que está com dificuldades amorosas, pessoais, independente da sua dor, das suas dificuldades, Deus está se movendo na sua direção todos os dias. Nós falamos isso no último encontro. Basta a gente crer, a gente provar desse banquete, provar da palavra e deixar essas experiências aflorarem, deixar o Espírito Santo tomar conta da gente. E para a gente continuar nessa experiência, que ele é um estado de vida, ele não é um evento, um momento. Nós precisamos de práticas espirituais. Então, imagine que você acompanha alguém, ou tem alguém ao seu lado, ou você mesmo, que tem um estilo de vida, por exemplo, mais saudável. Isso não é o estilo, não é a prática? Você não tem que abdicar de algumas coisas? Fazer escolhas diferentes? É a mesma situação. Então, para a gente continuar tendo a experiência, né? E a gente vem caminhando para o final da célula, porque nós já tivemos o encontro, nós já tivemos a experiência, o conhecimento. Como a gente vai caminhar todos os dias nessa experiência? Através das práticas, através das decisões e através dos posicionamentos. Eu fiz essa comparação. Uma pessoa que tem um estilo de vida mais saudável é a mesma coisa. Existem práticas, posições, atitudes. Então nós precisamos nos dedicar e mudar o nosso estilo de vida. Um estilo de vida com práticas. E o primeiro é alimentar da palavra, como se fosse um banquete. Você precisa ter fome da palavra. Então, pessoal, a Bíblia ela não é só um manual de vida. Ela é um pão vivo para a alma. Então nós temos que devorar a palavra. Ter fome e sede da palavra. O segundo ponto é buscar a face de Deus, não somente a mão de Deus. Então em Salmos 27, versículo 8, a palavra diz: ao meu coração me ocorre, buscai a minha face. Então muitas pessoas buscam bênçãos de fato, e sim. Mas quem experimenta esta experiência, busca o rosto de Deus, busca conhecer de fato quem Ele é. O terceiro é viver com rendição e dependência diária. E sabermos que a gente não é autossuficiente, como nós falamos há alguns encontros atrás. Nós precisamos deixar de querer ser senhor de nós mesmos, porque nós somos filho. E Deus não quer a gente no trono. Deus não quer a atitude, como de Adão e Eva, de tentar estar ao trono e tomar decisões e julgamentos. A gente não é autossuficiente, pessoal. Então, um dos segredos para a gente manter isso é saber que existe uma dependência viva no Pai. O quarto ponto, para a gente de fato conseguir caminhar nessa experiência, é caminhar em comunidade e confissão. Então, confessar os pecados uns aos outros e saber que a festa de Deus ela não é solitária. A ceia
ela é compartilhada. Certo, pessoal? Faz sentido para você? Vocês estão entendendo as conexões que Deus vem nos mostrando nos nossos encontros? Eu recomendo a você voltar aos primeiros. Como vai estar tudo gravado, assista. Cada dia, assista um encontro nosso. Vocês verão um sentido. Então, quem perdeu, não deixe de assistir, pessoal. Então, o banquete, nós nos sentarmos, entrarmos na festa, entrarmos na salvação, é o caminho que Deus quer para nós. Não saber da festa, saber do banquete, saber de Deus. Deus quer para nossas vidas essa experiência, as sensações. E nós acabamos de falar como a gente manter isso. Então hoje nós entendemos que a verdadeira salvação não é só para ser acreditada, ela é para ser vivida. A experiência da salvação começa no coração, quando deixamos de viver como escravos, tentando provar algo. Então, quantos aqui de nós fica tentando provar algo e parece que nós estamos escravizados? Então a experiência ela começa de fato no nosso coração. Essa experiência da salvação começa no coração. Então, quando a gente deixa de viver como escravos tentando provar algo e a gente aceita viver como filho, amado simplesmente porque somos de Deus, somos dele. Mas pessoal, essa experiência ela precisa ser renovada todos os dias. Nós falamos da serpente, nós falamos dos pensamentos, lembram? Então, essa experiência ela precisa ser renovada todos os dias, porque a serpente ainda vai sussurrar, ela ainda sussurra na nossa mente. Então o mal, ela ainda tenta plantar no seu pensamento o mesmo veneno antigo. Você não é suficiente, você precisa fazer mais para merecer, Deus está te segurando de algo. Nós precisamos dessa experiência renovada todos os dias, porque o mal vai tentar intervir. Então a batalha pela sua experiência de filho não acabou. Ela acontece toda manhã, quando você acorda e escolhe no que vai crer. Todos os dias. As batalhas são diárias, pessoal. Então nós vamos à igreja, fazemos a célula, temos um momento de graça, mas e amanhã, quando a gente acorda? Amanhã, quando você acorda, como você está? Posicionado? Renovando a sua experiência com Deus? Pois a serpente, o mal, logo pela manhã já vai começar. Você não consegue fazer isso? Você não merece isso? E aí vai do seu posicionamento, das suas atitudes, dos seus exercícios diários de posicionamento na palavra. Então veja que nós falamos até agora muito sobre a experiência com Deus, as nossas batalhas e como a gente deve agir para continuar tendo essa experiência, pessoal. Então Deus, quando toca o teu coração, quando o Espírito Santo vem, de fato, existe uma conexão muito forte. É um amor indescritível. Só de saber da palavra,
de saber da história, o que Jesus e Deus fez por nós, a gente se quebranta, dá vontade de chorar, nós nos arrepiamos. Mas isso não pode ser um momento único. Nós precisamos carregar isso todos os dias, e as batalhas são diárias, todos os dias quando a gente acorda. Pois lembra que nós falamos? Nós não nascemos para estar nesse mundo. Nós somos criados para o Éden. Nós somos criados para lá. Então nós buscamos sempre a nossa casa. Nós falamos isso no último encontro. A gente busca a nossa casa, a saudade da nossa casa real, que é o Éden. Mas devido ao pecado, nós vivemos num mundo de doença, de frustrações, de dor, de mentiras. E nós precisamos dessa conexão divina todos os dias, essa experiência, os nossos corações quebrantados, sentirmos de fato a presença do Pai e sabermos que nós não somos autossuficientes, nós precisamos dele todos os dias. E esse movimento acontece logo pela manhã. Essa experiência, essa busca. E existem outras dimensões dessa salvação, fora a experiência, que é uma salvação interna. Uma delas. Então, qualquer tipo de pensamento que tenta te afastar da mesa do Pai. Então, aquele momento que você acordou, você não está bem, algo aconteceu na sua vida no dia anterior e você já começa a se afastar. Todos os dias são desafios novos. Então você precisa voltar ao Evangelho, à palavra. Então se você perdeu algo, não conseguiu algo, se frustrou, não é sobre merecer. É sobre você saber que você pertence, você é filho e filha de Deus. Isso é a salvação interna. É você com você mesmo, todos os dias, nesse processo de melhoria, buscando o Evangelho para enfrentar a serpente, que são os pensamentos que querem te desviar de um propósito, de um plano maior de Deus, e não do seu plano. Existe a salvação material também. Então, cada vez que você vê uma dor no mundo, uma fome, uma violência, uma injustiça, um roubo, cada dor que você vê no mundo, você precisa se lembrar. Então, olha isso, pessoal. Jesus não apenas chamou a gente para entrar na festa, chamou você para entrar na festa, mas ele também te chamou para ser sinal do banquete para outros. Então, você está sendo um sinal de banquete para outras pessoas? Em um momento de dor, um momento que uma outra pessoa precisa, você está mostrando a palavra, você está trazendo para dentro de uma realidade real, não material. Você está ao lado dessa pessoa? Porque nós influenciamos pessoas, pessoal. Às vezes você acha que não, nem percebe, mas a cada movimento que você faz, cada questionamento, cada posicionamento, cada fala, existe alguém que está te vendo e sendo influenciado por você. Você está sendo um sinal de banquete para essa pessoa? Você está sendo um sinal de banquete para essa outra pessoa procurar a palavra, despertar algo dentro do coração dela?
Então, o primeiro ponto que eu falei, salvação interna, o segundo, a salvação material, e mais um que é a salvação comunitária. Quantos aqui se isolam, pessoal? Então, a cada vez que você se isolar, a cada vez que a vergonha ou o orgulho tentarem te afastar, aquele orgulho, um erro, uma vergonha, que tentar te afastar de pessoas, da família da fé, lembra, o banquete ele não é para ser comido sozinho. O banquete, ele não é para ser comido sozinho. E a festa ela é em família. Então, às vezes, por vergonha, orgulho, você se afasta de pessoas com fé e se isola. Então, lembre-se disso. Então, pessoal, nós falamos da experiência com Deus, como a gente consegue manter essa experiência através de práticas, através de atitudes, através de um estilo de vida. Falamos da salvação interna. Então, o quanto você recorre ao Evangelho todos os dias nas suas lutas diárias. Não no seu plano terreno, o que você acha que é bom para você. Falamos da salvação material. O quanto você está sendo um sinal de banquete para outras pessoas olharem você e falarem, poxa, eu ouvi uma palavra, eu vi uma atitude nessa pessoa que me despertou ou me resgatou para buscar a palavra de novo. E a salvação comunitária. Não se isole por vergonha ou orgulho. Esteja em ambientes de pessoas com fé que vão te ajudar. E lembre-se que são buscas e aprendizados diários na palavra. Quero fazer uma oração e depois eu vou finalizar com algumas reflexões juntos. Pai, hoje nós não queremos apenas saber que há uma festa, um banquete. Queremos viver como quem entrou. Queremos acordar todo dia lembrando que somos filhos, não escravos. Queremos lutar contra as mentiras da serpente com a verdade da cruz. Queremos carregar sinais da tua festa para os famintos deste mundo. Queremos nos manter firmes na comunidade da fé, onde somos família. Queremos caminhar até o dia em que o banquete será pleno, quando finalmente te veremos face a face. Até lá, Senhor, nos sustenta, nos consola e nos guia. Nos faz provar do mel do teu amor todos os dias, em nome de Jesus. Então, pessoal, a célula termina hoje. E eu creio que Deus nos abençoou muito. Deus esteve e estará com a gente o tempo todo. Então a célula termina hoje, mas a caminhada real começa amanhã, quando você acordar. Então, ela termina hoje a célula, mas a caminhada real começa amanhã, quando você acordar e precisar novamente escolher a mesa do Pai, e não o campo do orgulho. Quando precisar lutar contra o medo, o desânimo
e a comparação. A pergunta não é mais se você conhece a história. A pergunta é: você vai viver como quem entrou na festa? A experiência de Deus não é uma teoria. É um banquete real para almas famintas. Então entre, prove. O banquete, ele já começou. A música já toca. A porta ainda está aberta, pessoal. Então não fique de fora. Entre. Vive. Viva isso, ame. Não esquece. Você foi feito para essa festa. Fiquem com Deus. E que Deus abençoe você, tua família, que você tenha uma semana abençoada. E não se esqueça, pessoal, dessas mensagens nunca. Volte, veja os vídeos, esteja conectado com Deus. Pois amanhã não vai ser fácil. E depois de amanhã também não vai ser fácil. Nós vamos conseguir, ao lado de Deus, nós vamos conseguir com a presença dele do nosso lado. Nós precisamos disso, pessoal. Nós não somos autossuficientes. Então eu quero que amanhã, de fato, você esteja transformado. Que as suas atitudes, os seus posicionamentos sejam diferentes. Eu desejo que você seja o anseio do banquete de algumas pessoas, que as pessoas te olhem como exemplo na palavra e desperte isso em algumas pessoas. E que Deus nos abençoe muito e nos dê paz, sabedoria e nos guie. Em nome de Jesus, nós pedimos proteção, Senhor. Proteção e a paz do Espírito Santo, sabedoria, para que Ele nos guie nos caminhos corretos e que Ele nos dê força. Mas que você saiba que a partir de hoje, a partir do conhecimento, você precisa desse esforço diário. Fiquem com Deus.